Continuação da leitura do Livro dos Espíritos, página 433. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Mas será necessário que Deus atente a cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso e vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades, muitas vezes a morte, são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nós devemos queixar de nós mesmos, que desse modo fazemos causadores de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Essa verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Um pai cuida de seu filho. Um pai deu ao seu filho educação e instrução, isso é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários para te tornar-te fértil este campo e assegurarem a sua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a segues, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se o desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Disso deixa-o proceder livremente? Não é verdade, é que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará de um prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém, não os escutamos. Há mais esta diferença: Deus faculta sempre ao homem, cedendo-lhe novas existências, recurso para preparar seus erros passados, enquanto o filho de quem falamos se empregou mal do seu tempo, nenhum recurso resta. Natureza das penas e gozos futuros. 965. Tem alguma coisa material? Deve ser muita energia, porque dá uma falta de água, vontade de beber água. Tem alguma coisa de material? Não. Isso. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal e essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria lhe embota as sensações. 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança coisas como adulto? Isso ou demais depende de que se lhe ensinou. Aí é que há a necessidade de uma forma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer às comparações e tomastes a realidade, as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo que a sua linguagem não pode exprimir. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Questão 967. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça do homem. O amor que lhes une e é fonte de o amor que une-lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à relação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que não precederam e aspiram a alcançá-la, mas essa aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende
depende o consegui-la para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram para não terem que sofrer o que sofrem os maus. 968. Se está entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem fonte de gozos? Sim, gozos do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. 969. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados para entoar louvores. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o que vem compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isso é, proclama poder e sabedoria e bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porque... Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência dele seria uma utilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Estão isentos da tribulação da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem, sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. (970) Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionadas aos graus de inferioridade, como os gozos são de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem os que lhes faltam para ser felizes e não obterem, verem a felicidade que não podem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de serem ditosos, remorsos e ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer, eis que os tortura. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa está claro da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar a senda do bem e do arrependimento que lhes parecem suscetíveis. Meu Deus. Se deixarem levar quem são, muitas vezes eles mesmos me arrastam mal na vida terrena. Vamos lá. Assim a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor a dos outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhe ofereça o espetáculo daquelas paixões de tudo que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões se não já têm o objeto real? Nisso, precisamente, é que lhes está o suplício. Avarento vê o outro que não lhe é dado prosseguir. O devasso, orgias que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e do que não pode gozar. 973. Quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consistente em pensar em que estão condenados sem remissão. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideias mais ou menos elevadas, conforme o estado da sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria, compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz por isso mesmo que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atua. Não se segue, porém, que daí esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado do futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade.
Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, lhes mostram como consequências perfeitamente lógicas a vida terrestre, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação do homem criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso das suas faculdades infinita. É a variedade dessas consequências, mas em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhe eram caros. 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve no freio mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde não venha repelir, causareis uma impressão de que não será duradoura nem salutar. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais energética do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo mais cruel do suplício e o símbolo da aflição mais violenta, da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data à mais remota antiguidade, tendo os povos modernos herdado os mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, isso lhes é um suplício. Deixa eu chegar pra cá. Melhor. Isso. Sim, isso lhes é um suplício, porque compreenderam que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas, porque ficais sabendo o espírito que sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, ou por todo o mal que decorre de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que distancia da felicidade. Mas sofre, então, porque compreende o quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas. De outro, o futuro que lhe está prometido e percebe que lhe falta para atingi-lo. E qual viajor que chega ao cume de uma montanha? Vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim de sua jornada. 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Não constitui o motivo da aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das riquezas e dos sofrimentos daqueles que a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não viessem esses sofrimentos, é que aqueles vos seriam estranhos, depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que esses são úteis ao vosso progresso se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos consideráveis em si mesmos, todos passageiros. 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente os pensamentos e sendo conhecido todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, dilo bom senso. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante do que deles foram vítimas? Maior do que se pensa. Mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, que como espírito quer como homem em novas existências corpóreas. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estamos patente todo o nosso passado. O bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que acha praticado o mal
tentará escapar ao olhar de suas vítimas. Presença inevitável dessas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem por toda parte só encontrará olhares e amigos benevolentes. Para o mal, não há maior tormento que na terra, de que a presença de suas vítimas, razão pela qual evita continuamente. O que será quando, dissipadas da ilusão as paixões, compreende o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. 978. A lembrança das faltas a que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que submetera para esse fim. 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe ter a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda imaculada, não. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando já esteja completamente pura. Para aquela, porém, já se elevou e nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se-lhe feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobriu os mistérios e maravilhas da criação e as perfeições divinas em todo esplendor lhe aparecem. 980. O laço da simpatia que une os espíritos da mesma ordem contribui para uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram, na sua opinião, dos maiores gozos, visto que não recreiam vê-la turbada pelo egoísmo. Foram no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos, consistindo a felicidade espiritual, do mesmo modo que o vosso mundo vos grupais em categorias experimentais, certo prazer vos achais reunidos. Experimentai certo prazer quando vos achais reunidos. Nossa, voei aqui agora. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, é que de por sua vez objeto eles têm um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Das premissas da felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam com almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e limitada será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas e que egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor, o egoísmo é o que o mata. 981. Com que relação ao estado futuro do espírito haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro em que encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das suas causas determinadas desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser protelido dos sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que influem no estado de espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo das suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que se lhe cumpre suportar. 982. É necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só há bem assegurada a sorte futura. Ora, o bem é sempre bem quando qualquer que seja o caminho que ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre os certos pontos do futuro. Apresenta o adiantamento dos indivíduos e das massas porque ele faculta os inteiros, se faculta nos inteiremos dos que seremos um dia. E o ponto de apoio é uma luz que nos guia. O Espiritismo nos ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não se possa ela ser conseguida. Apenas temporais. 983. Não experimenta sofrimentos materiais? O espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? 900, é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade, como o espírito está isento das dores físicas.
Porém, tais sejam as faltas que tenham cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e por vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que se pedir esmola e se verá de braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações que o abusa da sua autoridade, trata com despesa e dureza seus subordinados. Se verá forçado a obedecer um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tributações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência da sua vida atual. Logo que daqui houver de saído, compreendê-los eis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência não tão material quanto aquela. 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já dissemos, são as provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes da encarnardes para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e sobretudo da lei da justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque uns que vos parece justo muitas vezes sofre, é a punição de seu passado. 985. Constitui em recompensa a reencarnação da alma um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração, porquanto à medida dos que vão depurando os espíritos, passam a encarnar mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e levado todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. No mundo onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões mais, que nos mundos inferiores o fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, as causas do tormento da nossa existência terrestre. 986. Por que o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarna alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que ele não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-la em nova existência, mas então já não está sujeito a uma expiação. 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada fez para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência na natureza idêntica à precedente. Fique estacionário, podendo assim prolongar os efeitos da expiação. 988. Há pessoas cuja vida secou em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas se conservam isentas de cuidados? Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar a existência anterior? Conheces alguma dessas pessoas? Engana-te se pensa que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar o que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar as contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, entrando na infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles em que haja desgraçado. 989. Pessoas há que não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências lhe haverão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiaram suas faltas, tendo sempre que diante da vista daqueles que a infelicitaram, valendo-se-lhes por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Expiação e arrependimento. 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando ele bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal.
991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependimento de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que pode expiar suas faltas. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consequência se exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são insociáveis ao arrependimento? Já te disse que todo o espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nessa vida só tem o instinto do mal terá noutra do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos produzam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo que os outros, pois assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência. 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte, sempre as reconhece e então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou ou de quem foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam, porque cedo ou tarde reconhecerão a errada a senda que tornaram o arrependimento virá. Para esclarecê-lo, trabalham os bons espíritos e também vós podereis trabalhar. 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, então na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. A. Não desejam os espíritos abreviar os seus sofrimentos? Desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem que Desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem os que pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta das suas imperfeições, como explica que haja que agravam situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito deixe de arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. 997. Veem os espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons investimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como explica que outros espíritos que devemos supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvaios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produzirá neles. Não se deve perder a vista de que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu a vida condenável, porque era imperfeito. Ora, a morte não se torna imediatamente perfeito, pois persistir em seus sonhos, em suas falsas opiniões, seus preconceitos, até que haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas tem de se expiar seu passado. Se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, o que é que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e penosa sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Questão 1000.
Já desde essa vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações de pueris, ou distribuindo em esmolas que possuirdes depois de morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor ao arrependimento estéril, sempre fácil, que apenas custa esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando atenção no serviço, apaga mais as faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal e a reparação de nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho e nem nos interesses materiais. De que serve para sua justificação o que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando... Peraí. Tá dentro da mesma pergunta, é só isso. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens adquiridos quando lhe tornaram inúteis e Deus tirou todo proveito? De que lhe serve para privar de alguns gozos fúteis, se alguma superfluidade se permanece integral do que o dano causou a ontem? De que serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, perante os homens conserva seu orgulho? Mil e um. Nenhum mérito haverá de assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é o melhor que nada. A desgraça, porém, é aquele que só depois de morto é quase sempre mais egoísta do que o generoso. Quer ter fruto do bem sem ter o trabalhar de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe o que das tiras aos teus gozos. Como o egoísmo fala mais alto do que o deixar dos interesse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando as suas necessidades pessoais e exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado um dos mais puros e suaves gozos, submetendo à prova de riqueza tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a conventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar.